com o Guga Almeida, que está todas as manhãs aqui com a gente no Primarket. Desejar um ótimo dia, uma ótima terça-feira aqui para o Guga. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo Guga Almeida. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui, né? Olha só que interessante. Começamos com o pé direito nas nossas análises ontem, apesar do mercado não ter começado com o pé direito, né? Tendo tido a movimentação de alta, chegando no nosso objetivo, que tinha sido marcado no nosso pre-market, depois chegando no nosso primeiro objetivo de queda no nosso pre-market. Pois é, Guga, a gente faz a análise aqui, né? A gente pede para você fazer as projeções e fala, ó, tem um cenário positivo, um cenário negativo. E aí, logo no comecinho do pregão, eu estava olhando ali, eu falei, acho que o Guga vai acertar no cenário positivo. A gente começou a subir ali, mas aí o cenário doméstico acabou não ajudando muito, né? A bolsa descolou do exterior, que estava subindo bastante, e aí começou a cair. Eu falei, bom, então acho que agora o Guga vai acertar o cenário negativo. E o cenário doméstico acabou atrapalhando bem, né? O desempenho da bolsa ontem, né, Guga? Acabou atrapalhando e vai continuar atrapalhando, tá, Felipe? Eu acredito, vou continuar batendo na mesma tecla. Acredito que enquanto nós não tivermos um horizonte de manutenção de juros, um futuro horizonte para redução de juros, o fluxo ainda de curto prazo vai demonstrar, pelo menos o fluxo local, vai demonstrar um processo de mudança, né, de posição, ou seja, sai da posição de renda variável e aloca a posição em renda fixa. Tá? Então isso, para mim, assim, tá claro. Né? Óbvio que nesses atuais níveis de preço, a sensação que se tem de curto prazo é que tem uma distorção, tá? E uma oportunidade. Tá? E de fato tem uma distorção, uma oportunidade. O ponto é o quanto tempo dura essa oportunidade, tá? O quanto nós podemos acreditar que a alta vai se manter, vai se sustentar. Então, bem importante que a gente tenha claro isso na nossa cabeça para não gerar uma expectativa, né, maior do que de fato o mercado pode entregar. Né? Então, eu vejo que tem muita gente que está mal posicionada hoje no mercado, eu recebo muitas mensagens todos os dias, e-mails, né, de situações onde as pessoas se alocaram muito mal, né, na bolsa e agora, né, precisam se ajustar. E aí tu tem alguns pontos que tu pode refletir. O primeiro ponto deles é o quanto tu já está alocado de capital na bolsa. Né? Se a pessoa está mega alocada na bolsa, isso é um problema, porque tu não consegue ter muito máquina de manobra, né? Tu tem um prejuízo e tu não consegue realocar o teu capital de uma maneira mais bem estratégica, né? Para poder ter um benefício quando o mercado respira. Agora, aquelas pessoas que têm uma posição reduzida em bolsa, essas precisam olhar para o momento e sentir o seguinte, olha, de fato, né, se eu tenho uma posição reduzida em bolsa, com esse contexto, com esse cenário, no momento que der um gatilho operacional, porque a gente tem um cenário legal, mas a gente ainda não teve o gatilho operacional. No momento que tiver um gatilho operacional, toma a posição, né, aumentar a sua posição, aumentar a sua exposição, para poder poder surfar, quando a bolsa respirar, surfar esse movimento e, né, gerar o resultado positivo na carteira. Ô Guga, eu ia te fazer essa pergunta, mas eu vou aproveitar as palavras do Wagner aqui no nosso chat. Ele falou, Guga, será que hoje a gente vai ter um novo pregão sangrento? Como que está a sua avaliação para hoje, Guga? Sangrento? Eu estava esperando que nosso primeiro movimento fosse positivo, tá? Estou até esperando que possa chegar um pouco mais além. Não sei se o pessoal consegue compartilhar minha tela aí, mas estava esperando que a gente conseguisse chegar até a região ali dos 106.135 pontos. 106.135 pontos, esse aqui é o nível de preço que eu tô imaginando que a gente possa alcançar, tá? Até aqui eu imagino que seria algo positivo, tá? Acima desse patamar, eu começo a ficar mais otimista, tá, Felipe? Até mesmo olhando para 109 mil pontos numa sequência, vamos lá, positiva ao longo dessa semana, tá? Se nós tivermos uma semana mais positiva, porque lá fora está positivo. Lá fora continua estimulado. Lá fora tu tem a manchete aí da Apple, primeira empresa 3 vezes com valor de mercado de 3 trilhões. Né? Eu me lembro quando veio a manchete de que era a primeira empresa que valia 1 trilhão, né? Hoje vale 3 trilhões de dólares. Né? Então tem ainda
né, o embalo da tendência positiva, da tendência de alta. Tá? E nós temos ainda um espaço para poder continuar subindo lá fora. Não é um grande upside, tá? Mas tem. Tá? Então continua nessa. Aqui dentro, né, infelizmente, a gente não consegue se desenvolver. Mas eu acabei de ver que no último dia do ano, no último pregão ali do ano, no dia 30, tivemos mais uma entrada de um investidor estrangeiro. Né? Ou seja, o investidor estrangeiro, ao longo desse fluxo de venda do investidor local, né, principalmente no multimercado, ele está tomando essa posição. Ele não está tomando de forma, vamos lá, enxergando também um grande horizonte positivo, né? Ele está se aproveitando que, no momento que estão desovando suas posições, ele vai lá e vai tomando, vai montando sua posição, acreditando que em algum momento a gente possa, né, ajustar e nesse ajuste ele ter a sua rentabilidade, né? Eu acho que a gente tem a chance de ver. Se lá fora não vier a correção, né, mais forte, mais acentuada, né, eu acho que aqui, né, a gente não sofre um grande risco nesse patamar de preço. Né? Quem sabe ali para a região dos 95 mil pontos, 96 mil pontos, mas não vejo assim uma movimentação para abaixo disso. Agora, vindo uma correção forte e intensa lá fora, que tem espaço, principalmente em função da elevação de juros, do processo de tapering e assim por diante, vindo uma correção mais forte lá fora, bom, aí eu me preocupo. Aí eu consigo ver o movimento de bolsa, né, caindo para um patamar ainda mais baixo, que seria uma grande oportunidade, obviamente, né, mas eu me preocupo principalmente com aquele telespectador, aquele investidor que se posicionou de uma maneira mal informada, né, seguindo a opinião ou a carteira de alguma pessoa, né, um influenciador ou alguma casa de análise que usa um marketing muito agressivo, muito forte. Dá para fazer essas coisas, né? Tem que ser muito bem pensado, com estratégia, com conhecimento, com cautela também e, claro, com diversificação. Você falou até da Apple, eu tava vendo aqui, Guga, é interessante a projeção, né? A progressão da Apple, porque em 2018 ela atingiu 1 trilhão, em 2020 ela atingiu 2 trilhões de dólares e agora, né, no comecinho de 2022, né, praticamente no primeiro pregão, atingiu 3 trilhões de dólares em valor de mercado. E aí, quando a gente fala bastante aqui, eu falo com o Gani direto, né, principalmente no portfólio global, sobre estratégias de diversificação, de buscar ativos internacionais e tudo mais, aí você vê essas movimentações, né, também lá fora. Tesla ontem subiu 13% por causa da entrega recorde de veículos, a Apple atingiu 3 trilhões de dólares. É um mercado em franco crescimento, grande, né, com menos volatilidade aqui do que o Brasil, o mercado internacional. Você pode dar uma olhadinha também, Guga, em empresas internacionais para o nosso telespectador ver essas movimentações? Vamos dar uma olhadinha em Apple? Claro, deixa eu abrir aqui Apple. Boa. Aqui num tempo um pouco mais afastado, né? O que nós estamos tendo aqui, vale a pena interpretar, né? Olhar aqui, interpretar, enfim. Olha o quanto cresceu, né, desde do nosso período aqui da queda em função do Covid. Olha o quanto vem se desenvolvendo a cotação, né, ao longo do tempo. O que nós podemos criar aqui como projeção? Uma vez que está aqui em tendência de alta, olha só, eu consigo enxergar um cenário para a Apple com possibilidade ainda de subir algo em torno de 10%, tá? Que seria chegar ali nos $200 a ação. Acho que seria mais um marco histórico, né? Chegar na casa dos $200 aqui a ação. Hoje está $182,38, tá? Aqui no pre-market da Apple. E eu vejo que uma sequência nessa tendência jogaria para esse nível de preço. Tá? Acho que é algo que podemos esperar. Tá? Estrategicamente, tá? Eu não vejo nada aqui que me aponte para uma correção mais acentuada aqui de curto prazo. Por hora está apontando para cima, até mesmo os indicadores. Deixa eu abrir aqui. Ó. Quando eu olho aqui para o meu indicador de tendência, né, o rastreador de tendência, o high-low, ele está apontando novamente para cima. Tá? Com o upside, com a minha projeção aqui
com o Fibonacci, né, com a projeção aqui do ciclo, eu consigo ver uma projeção para $200, tá? Então eu acredito que estrategicamente a posição agora está 82 com 45 agora no pre-market, e o stop estaria no fechamento abaixo da região dos $176,78. Tá? Acredito que seria essa seria a fotografia da estratégia nesse momento aqui, para quem quiser montar alguma posição em Apple. Ô Guga, vamos dar uma olhadinha em Tesla também, por favor? Claro. Olha que engraçado, né? E mais um ponto das verdades absolutas, né? Eu via muitos analistas falarem de boca cheia, né, que Tesla iria, enfim, sucumbir, né? O pessoal se financiava muito em cima da posição de Tesla, né? Então o pessoal vendia a Tesla, pegava esse caixa e montava a posição em algum outro ativo que acreditavam que teria condições de subir, né? E a história, né, mostra algo completamente diferente do que as pessoas analisavam. Talvez as pessoas não consigam enxergar mais, né, os analistas não consigam enxergar mais com as ferramentas que utilizam ou utilizavam, né, de análise, não conseguem mais captar muito bem, né, o que pode de fato vir a acontecer de novo. Seja por aqui Tesla, né, empresa focada em inovação, enfim, né, inovação principalmente muito disruptiva, empresas que trabalham com blockchain, empresas de criptomoedas em si, né, criptoativos. Então, assim, a gente tem um mundo completamente novo, né, que exige ferramentas novas de análise. As ferramentas elas precisam evoluir para poder medir e poder captar, né, o que nós temos de novo no mundo como um todo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque uma verdade que se tinha no passado, né, entre aspas, no passado, era de que, acho que 90% do mercado falava de boca cheia que Tesla era uma furada, que não ia se desenvolver, não ia se desenrolar. Talvez no momento que eu estou falando isso, tenha muitas pessoas também que ainda continuam pensando dessa maneira, e não tem problema. O ponto é que a cotação está no patamar que está. Pode um dia vir a corrigir? Pode, mas por enquanto está gerando resultado, está performando aí a carteira de quem está posicionado. Tá? O que eu consigo enxergar de sequência nessa movimentação aqui de Apple? Desculpa, de Tesla. Eu consigo enxergar aqui de sequência aqui nessa movimentação. Tá? Chegou mais uma vez no nível de uma estrutura de expansão, aqui no dia 1º de novembro. Tá? Chegou novamente aqui nesse nível de expansão. Aqui sofreu uma etapa de correção, 2 etapas de correção e volta muito rápido a se movimentar em tendência de alta. Tá? O que eu acredito que onde nós podemos enxergar aí a movimentação de Tesla, tá? Nessa região aqui de $1.444, depois 1958, 1959, tá? Arredondando $1.960. O que isso, se eu fosse pensar, né, neste momento, entendendo que no tempo, né, nós vamos ter em algum momento ali no tempo um processo de tapering e um processo de elevação de juros, o que provavelmente nós vamos ver aqui? Um rally do mercado, tá? Que busque o patamar mais alto possível. Por quê? Porque quando começar o processo de correção, a correção ela não volta para os níveis, né, de dúvida. Né? Os níveis de dúvida seriam esse nível no início do ano de 2021, esses níveis que nós estamos aqui, né, no final de 2021, então ficaria num patamar mais acima. Então, mesmo que corrija, né, ele não volta para esses patamares de preço aqui e não gera um movimento de correção, um movimento de ajuste mais intenso. Né? No relativo, ainda vai estar gerando dinheiro para aqueles players que tomaram posição mais forte num determinado momento lá atrás do mercado. Eu acredito que uma vez que a gente saiba, né, que o mercado ele em algum momento no tempo deste ano ele vai entrar nesse processo de tirar liquidez, eu acredito muito que existe espaço para ter esse rally aí antes disso de fato vir a acontecer.
né, e aí impediria de um ajuste, de uma correção muito mais intensa, a ponto de tu comparar, puxa, voltou para os patamares de preço né, tal época, tal ano, onde as coisas estavam ruins, estavam nesse contexto, assim assado, que é o caso, por exemplo, aqui do Brasil. Quando a gente olha para o setor de consumo, né, para o setor de varejo, a gente olha e fala o seguinte, puxa, né, voltou para as mínimas de 2020, né, para ir para o pico da crise, né, de bolsa, da queda da bolsa, né? E aí isso traz um sentimento ruim para o mercado, quando tu olha para varejo, quando tu olha para shopping, quando tu olha para consumo, né? Pô, voltou para esses patamares de preço, tu te questiona, né? Pô, será que as coisas estão tão ruins assim, né? Poxa, as coisas estão muito ruins mesmo. Isso gera um sentimento que é negativo para a bolsa. Né? E o mercado lá norte-americano é muito mais sofisticado que o nosso aqui, ele é muito mais inteligente que o nosso. Né? Ele compreende comportamentos dos investidores muito mais do que a gente, né? Muito mais organizado. Porque as pessoas estudam muito mais lá do que aqui. O brasileiro, ele tem, se tu for olhar ali o número de vendas de livros na Amazon, né, e compara lá fora, né, o número de vendas de livro, o brasileiro não gosta de estudar, o brasileiro não gosta de ler. Né, mostra, ali fica claro isso. Né? Então, pô, consequentemente, a gente tem menos capacidade de interpretar os momentos, interpretar situações, né, na média, do que lá fora. E essa média vai refletir no mercado. Tá? Então, enfim, compartilhando aqui um pouquinho com vocês aqui o meu pensamento. Maravilha, então, Guga. Show de bola. O pessoal estava até pedindo mais empresas aqui, só que olhei no relógio e acho que não vai dar tempo, que a Paula Moraes já está chegando aqui para o BMC News. Mas maravilha, obrigado, viu, Guga, por mais um dia aqui com a gente. Estaremos juntos amanhã novamente. Ótima terça-feira para você, bons negócios, Guga. Um abraço. Valeu, pessoal. Ótima terça-feira, bons negócios. Um abraço.